E segundo informações vindas de São Paulo, o Internacional está muito próximo de fechar com o zagueiro do Zenit. Eu quero te explicar essa negociação porque ela é muito parecida nos moldes do Vitão quando chegou ao Internacional. Também quero te falar um pouco mais sobre a negociação Bruno Rodrigues, porque deu uma baita de uma reviravolta no dia de hoje, e também sobre Jean Lucas, jogador do Santos, ex-Mônaco, um jogador que é sonho do Inter há muito tempo, há mais de 3 anos. O Inter tenta a contratação do Jean Lucas e agora com o rebaixamento do Santos virou uma contratação tanto quanto mais fácil. No vídeo de hoje eu também quero te falar sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, sobre essa janela de transferências, eu quero começar aqui falando sobre o Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, que pertence a Tombense, o Cruzeiro que tem 33% dos direitos econômicos. No dia de ontem a gente já ficou sabendo que o Cruzeiro estava fora dessa negociação, que o Bruno Rodrigues realmente ia deixar o clube de Minas Gerais e que o futuro dele ainda era incerto. Ele tinha uma proposta da Arábia Saudita, mas ele recebeu ontem uma proposta superior a isso. Todo mundo achava que essa proposta era do Inter, só que era uma proposta que os valores fugiam muito fora da realidade. Era uma proposta de 4 milhões e 800 mil dólares, 700 mil por mês de salários e mais luvas de 2 milhões de reais. Algo impensável para o Internacional para o nome do Bruno Rodrigues. Seria valores interessantes daqui a pouco para um Gustavo Scarpa, daqui a pouco para um Lucas Alário, para o Nanritan Nandes, mas para o nome do Bruno Rodrigues, que seria um jogador que viria para compor elenco, não seria muito a ideia do Internacional. E hoje a gente ficou sabendo numa informação trazida pelo Alexandre Ernst que o Inter tinha um acordo com o Bruno Rodrigues, com o staff do Bruno Rodrigues, ainda antes das eleições, que era uma proposta de 3 milhões de dólares, e após o pleito, após as eleições nessa semana, o Inter foi assinar com o jogador de maneira definitiva, porque o Inter não queria assinar antes das eleições, porque não sabia se, por exemplo, iria ganhar ou não. E aí ficou sabendo que quando foi pegar o contrato na mão, o empresário do jogador colocou ali alguns valores que não estavam combinados, né? Alguns valores adicionais, salários, luvas, que não agradou, por exemplo, a direção do Internacional. E o Inter se retirou da negociação. O Inter disse: eu quero o Bruno Rodrigues, mas só pelo acordo que a gente fez anterior. Ou seja, 3 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais para Tombense, e um salário que não seja esse que vocês estão colocando. Se vocês toparem esse acordo que a gente tinha feito na semana passada, a gente volta na negociação Bruno Rodrigues, senão a gente está saindo da negociação. O que deve acontecer? Tá? O Bruno Rodrigues realmente recebeu essa proposta pelos valores que estão sendo colocados, 4 milhões e 800 mil dólares, 700 mil de salário, 2 milhões de reais em luvas. Possivelmente essa proposta não é de um clube aqui do Brasil. É de algum clube, ou por exemplo, dos Emirados Árabes, algum clube, por exemplo, da Arábia Saudita, mas não é, obviamente, algum clube brasileiro, porque são valores que fogem extremamente da realidade. Mas o Inter só aceita a partir de agora trazer o Bruno Rodrigues se ele, Bruno Rodrigues, por exemplo, topar abaixar os valores, né? Que era um acordo que tinha sido feito, por exemplo, há uma semana atrás. Ou seja, o Inter está saindo da negociação Bruno Rodrigues e a partir de agora o Inter busca um novo atacante de lado para ser reserva do Wanderson, para ser reserva também do Ener Valencia. O Inter que procura um jogador com umas características parecidas, por exemplo, ao do Bruno Rodrigues, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês é sobre o Jean Lucas, que é um meio atacante, um camisa 8, assim, um jogador de segunda função de meio campo, que é um sonho do Internacional desde quando ele está no Mônaco. Ele se transferiu em 2019 do Santos, ele pertencia ao Flamengo, mas estava emprestado para o Santos e foi para o Mônaco em 2020, não se adaptou muito por lá, e desde 2020 o Inter vem tentando a contratação do Jean Lucas, e nesses 3 últimos anos, agora 20, 21, 22 e 23, o Inter não conseguiu contratar esse jogador. E agora ele foi rebaixado com o Santos.
E a negociação a partir de agora fica um pouco mais fácil, porque o Santos não vai manter o jogador, porque vai ter que disputar uma Série B e o salário do jogador ganha hoje 800 mil por mês. O Santos não vai conseguir pagar esses vencimentos ao Jean Lucas e, além disso, a torcida do Santos tá irritada com todos os jogadores que fizeram o Santos ser rebaixado, numa situação muito parecida à do Inter, onde o Inter teve que fazer toda uma reformulação, teve que mudar todo o time, e o Santos está vivendo algo, por exemplo, parecido agora nesse momento, e por isso que vai se desfazer de todos os jogadores que for possíveis, e principalmente esse com maiores salários, né? E o nome do Jean Lucas é um nome que deve se desfazer, um nome que o Jean Lucas deve sair, por exemplo, da equipe do Santos. E o Inter já se interessou no nome, obviamente, porque é o nome que o Inter vem tentando há muito tempo, e o Inter entende que o nome do Jean Lucas seria uma oportunidade de mercado. O Inter vê no Jean Lucas uma oportunidade de mercado, que é um tipo de contratação que o Inter gosta muito, uma oportunidade. Então a ideia nesse momento do Jean Lucas é realmente isso, uma oportunidade. É o que o Inter está tratando, por exemplo, o negócio com o meio atacante do Santos, tá bom? Outra situação e a mais importante, tá? Agora, no começo da tarde, no Donos da Bola de São Paulo, foi trazida a informação que o Inter está muito próximo de fechar com o zagueiro Robert Renan, que é um zagueiro de 21 anos, 1,85 m de altura e é canhoto. Ele está no Zenit e ele era do Corinthians. Ele foi para o Zenit naquela troca pelo Yuri Alberto, onde o Corinthians mandou ele, mandou o Duqueiroz, mandou o Mantuan, mandou o goleiro Ivan e mandou mais uma porcentagem para ficar em definitivo, por exemplo, com o Robert Renan. O que tem sobre esse negócio, tá? O empresário do jogador é da Elenco Sports, tá? Que é uma empresa que tem muita de parceria com o Corinthians. Só que o Robert Renan, ele tá vendido já pro West Ham. O West Ham já comprou o Robert Renan. Só que tá tendo um problema na Rússia de questão de embargos entre Rússia e Inglaterra que não deixa esse negócio ser finalizado. Então o Robert Renan, até julho, não pode ir pro West Ham. E o que o Zenit está querendo fazer? Emprestar o jogador por 6 meses para algum clube e depois ele vai pro West Ham. E aí que o Inter se interessou nesse jogador. No modelo muito parecido com o Vitão. Porque o Vitão chega ao Internacional inicialmente só por 3 meses. Realmente o Inter contrata o Vitão por 3 meses. E depois o Inter consegue negociar, consegue alargar e o Vitão tá até hoje no Internacional. Mas inicialmente ele chega com um contrato apenas de 3 meses. Robert Renan entra nessas características. Bom, mas então tá querendo dizer que o Inter vai contratar um zagueiro que só vai ficar aqui até julho e depois ele vai embora? Pois bem, o que o Inter sabe é que se ele negociar bem com o staff do jogador, negociar bem com o empresário, esses 6 meses podem virar um ano. E é aí que o Inter está interessado. O Inter quer o Robert Renan para a temporada de 2024. E aí depois ele iria para o West Ham. É o que o Inter está tentando fazer. Fechar o empréstimo de 6 meses com o Zenit. Posteriormente a isso, fechar mais 6 meses, de acordo com o West Ham, que vai ser o novo clube, por exemplo, do Robert Renan. E aí ele só se reapresentaria em janeiro de 2025 lá na equipe inglesa. E é um jogador excelente, tanto que está indo para a Premier League. Isso ninguém discute a qualidade, por exemplo, do Robert Renan. Mas é uma negociação que está acontecendo e é um jogador que chegaria sem custos ao Internacional com um salário não tão alto. E o Inter que vai perder o seu zagueiro canhoto, que é o Nico Hernandes, que o Inter vai se desfazer em função da cota de estrangeiros, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Grande abraço, valeu, falou e foi!